Só que então é o seguinte, tem um comando novo, que é o comando for each. Esse comando for each, ele serve para situações onde eu não sei quantas repetições eu tenho. Ele é parecido com o while, mas não é igual. Eu vou fazer um exemplo aqui usando uma matriz para vocês entenderem. Então eu tenho, por exemplo, eu sei que eu tenho uma coleção de elementos que é do tipo string, só que eu não sei quantos elementos que são. E nem quero me preocupar com isso. Então, nesses casos, eu posso usar o comando for each. Então, o for each ele vai percorrer um conjunto de elementos sem saber quantos são até chegar no final. Entendeu? Então, olha exemplo. Eu tenho aqui uma variável string chamada s, variável simples, né? E eu tenho um vetor chamado n. Eu não especifiquei aqui quantas posições são. Ele vai, na realidade, declarar o vetor do tamanho em relação ao número de posições aqui. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 posições. Então, esse meu vetor n ele vai ter 9 posições. Só que eu não sei isso. Ou, de repente, amanhã eu quero acrescentar mais uma posição, então eu tenho que ficar contando quantas posições são. Em vez disso, eu posso usar o for each. O for each, o que me permite fazer? Eu falar que, para cada elemento desses, eu vou fazer alguma coisa. Então, olha, para cada elemento, né, aí eu coloquei int, i e n. O que é o n? É o meu vetor aqui em cima. Então, para cada inteiro, que eu vou chamar aqui dentro de no meu vetor chamado n, eu vou fazer com esse comandinho aqui embaixo. Repetindo, tem um vetor chamado n e ele é do tipo inteiro. Então ele é um vetor, ele é uma coleção de inteiros. O que eu estou falando aqui? Para cada inteiro, e aí cada elemento inteiro eu vou chamar de i aqui, no meu vetor chamado n, o que eu vou fazer? S recebe s mais o conteúdo da variável i mais espaço em branco. Então o S, no primeiro momento, está vazio. Pegou o primeiro elemento aqui, ó, o 4. Então o I vai ser o elemento 4 aqui. O que ele vai fazer? O S vai receber 4 mais o espaço em branco. Próxima passagem. O I, em vez de ser o 4, passa a ser o 5. O que ele vai fazer? O S recebe o que já estava lá, que é o 4, com o espaço em branco, mais o conteúdo, que é o 5, mais um espaço em branco. E assim vai percorrendo o meu vetor, cada posição do meu vetor, pegando o elemento int, que está aqui, e jogando dentro do S. Então o for each, ele é na realidade um for, que eu não vou especificar nem o valor inicial, nem quantas vezes que ele vai fazer aquela condição. Eu falo o seguinte, ó, eu tenho um vetor, eu tenho uma coleção de objetos, que aqui é o n, então para cada int e desse objeto n, você vai fazer o que tiver aqui embaixo. Certo? Ou não? Dê uma olhada. Pode aparecer. Como se o i ali, a cada momento, representasse uma dessas posições aqui. Como se fosse um ponteiro, mas não é. Tá? Ele realmente copia daqui e joga para o i. Na primeira passagem, ele joga o 4 para o i. Na segunda, ele joga o 5 para o i. Na terceira, ele joga o 6. E assim ele vai rodando o meu vetor todo. Qual que é a vantagem de usar o for each em vez de usar o for? Primeira coisa, primeira e única, né? Eu não preciso
especificar nem o valor inicial, nem o valor final. Quando eu especifico o valor inicial e final, eu ainda corro o risco, né, de errar. Olha, eu mandei fazer de 0 a 10, mas eu tenho 15 posições. Quando eu uso for each, eu sei que ele nunca vai errar. Ele vai passar por todos os elementos do meu vetor. Vai aparecer 4, 5, 6. Cada volta aqui, cada lado, o i vai estar valendo o valor. Roda ele. Roda. Dá pra gente começar a andar no olhar no meio do caminho? O quê? Ao invés de começar a ler primeiro, começar a andar no meio do caminho. Não. Não, eu vou clicar no botão. O que acontece? O S está vazio, tá? Não dá para vocês verem direito aí. Não, mas o S, ó, está vazio, não tem nada dentro dele. Tá? O I tem 4, tá vendo? Eu vou rodar uma vez. O S agora já tem 4 mais um espaço em branco. O I tem 5, que é o segundo elemento. Vou dar mais uma vez. O S tem 4, espaço 5 e espaço em branco. O I tem 6. O I tem 1. E agora tem 2. E o S vai só acumulando, ó. No final disso tudo, o que vai acontecer? Vai mostrar o message box com todos os elementos do meu vetor. Na prática, a gente vai usar isso em qual situação? Qualquer situação onde você não queira, ou você não consiga saber, por exemplo, vamos dizer que você quer passar em todos os controles da tela. Quantos controles você tem na tela? Difícil saber, né? Você fala, não, vou contar, beleza. Aí você contou. Aí o que acontece? Contou, fez o for lá, eu tenho 15 controles na tela. Vou passar de 1 a 15 então. Aí você foi lá e fez mais 3 controles na tela. Aí você tem que contar de novo. Então, por exemplo, eu não sei quantos elementos, ou então esse número de elementos ele vai ser alterado. Então, para esses casos onde eu não tenho o total exato, eu uso o for each. Ou que eu tenho o total, mas que ele pode ser alterado depois, eu uso o for each. Porque nesse caso aqui mesmo, ó, eu fiz esses elementos. Se eu parar aqui e aumentar o número de elementos, ó, eu não tive que mudar nada, ele continua funcionando. Ó. Tá? Então essa é a grande vantagem dele. Mesmo que você altere o total de elementos, como ele trabalha não com o número total, mas ele trabalha com cada um dos elementos daquele vetor, daquela coleção. Tá? Eu posso pegar, por exemplo, registros do banco de dados, fazer o for each. Eu posso pegar controles na tela, vamos dizer que vou mudar a cor do controle da tela. Eu uso o for each para ir passando cada controle mudar a cor. Na hora que você achar, você pode parar também, não tem que esperar ele terminar. Achar, por exemplo, Isso aqui é um valor, ele vai passar de 1 em 1. Na hora que ele achar, ele vai continuar e vai parar. Não, eu posso fazer mandar ele parar aqui. Voltando ele. Dá um break aqui e ele para. Ok, gente? Tranquilo isso aí? Dê mais uma olhadinha aí e veja se não tem nenhuma dúvida. Então, um exemplo prático de um problema, Tem. Faça a leitura de N valores e vai armazenando. Depois você vai passar em cada um dos valores para poder dar média. Você não sabe quantos valores são. Aí o que acontece? Como você não sabe quantos valores são, você não tem como saber quantas posições são. Aí você não consegue fazer o for. Nesse caso, você usa o for each.
número sem converter? Boa pergunta, gente. Por que aqui eu não fiz a conversão? O I, ele é um int, ó, tá vendo? Ele é um int. Por que aqui eu não precisei de colocar um ponto string aqui? Isso aqui é o que a gente chama de conversão implícita. Explícita é aquela que você manda ele converter. Implícita é que ele subentende que tem que fazer a conversão e converte sozinho. Quando que ele subentende isso? Quando eu estou juntando um inteiro com um texto, ele já entende que tem que fazer a conversão e faz sozinho. Tá? É o que a gente chama de conversão implícita. Não é bom você fazer muito isso, porque às vezes você pode esquecer, não fez a conversão, ele não pegou aqui, e aí na hora de mandar pode dar algum problema. Por exemplo, você mandou converter, não mandou converter, ele converteu para texto, mas na verdade não era para converter, era para somar. Tá? Então quando você coloca a conversão explícita, tem certeza do que você está fazendo. O resultado vai ser obtido. Tá? Esses casos mais simples, tudo bem. Mas quando é uma expressão mais complexa e tal, a gente não vai fazer isso não. Ok, gente? Olha, eu vou colocar aqui um /n. Pessoal, então aqui ó, o exemplo, né? Deixa eu digitar de novo aqui. Eu pus aqui ó, /n. Olha lá, eu peguei o for each. E aí, em vez de dar um espaço em branco, eu pus o /n. O /n, da mesma forma que na linguagem C, ele pula uma linha. Tá? Então isso é útil, né? Porque eu posso moldar aqui a execução de acordo com a minha necessidade. Agora eu tive que fazer uma mudança. Olha só o que eu fiz aqui. Eu pus aqui antes do /n um arroba. Tá? Olha como vai ser o resultado. 1/n2, /n3, ou seja, em vez de executar o /n, ele mostrou na tela. Então, o arroba, ele serve para esses casos, onde eu vou usar um caractere, de repente é um caractere especial, como /n, /t, e aí eu quero que ele mostre, em vez de processar esse /n. Nesse caso, então, se eu quiser usar uma barra, eu tenho que usar o arroba, porque se não usar o arroba, ele vai entender o quê? Você querendo usar o barra alguma coisa. /n, /t para pular tabulação. Tá? Então o arroba ele ignora o comando como processamento. Faz a leitura desse S mais igual a gente. Isso aqui ó, é a mesma coisa aqui. S igual a S mais I mais arroba. É a mesma coisa, tá? É só para abreviar o comando. Ok, gente? Uma outra necessidade que a gente tem é de repente fazer formatação de valores. Alguns até me perguntaram isso ontem, né? Como que eu formato valores? Olha, vou dar um exemplo aqui com o inteiro mesmo. Vamos dizer que eu quero exibir esse valor inteiro com 2 casas decimais. Tem sentido? Não tem, mas eu quero fazer. Tá? Depois eu vou fazer com float também. O que eu faço? Põe aqui, ó, ponto do string, abre 7 parênteses. Normalmente eu faço isso, correto? Só que eu tenho um material, deixa eu ver que página. Eu tenho material na página 68, caracteres de formatação. Então, por exemplo, um dos caracteres que eu posso usar é o N. Então, se eu usar o N, o que ele vai fazer? Só vou tirar esse arroba do lado aqui. Agora, ele exibiu todos os valores em formato numérico com 2 casas decimais. Outro exemplo, eu posso usar o C. O que ele vai fazer? Ele vai exibir todos os valores
formatação de reais, tá? Com duas casas após a vírgula e símbolo de real antes. Da onde que ele tirou esse símbolo de real? Lá da formatação no painel de controle. Tá? Se lá no painel de controle tiver o símbolo diferente, ele vai usar o símbolo diferente também. Ok? Agora outro exemplo. Vou colocar um valor 10 aqui no primeiro. Vou colocar 2. Vou colocar aqui x. Eu recebi no primeiro a letra C. Por que a letra C? Porque o x é a conversão para hexadecimal. Já mexeram alguma coisa de hexadecimal? Já, né? Então, se eu colocar o formato x, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o meu número, e no caso aqui, depois o 12 é lá, e vai converter para hexadecimal e mostrou o C. Já? Nesse caso, se colocar naquele lá em cima, vírgula, não vai dar, né? Tinha que ser float. Teria que ser float. Mas float funciona da mesma forma. Vou colocar aqui, ó, float A igual a 13. Show. A ponto de e aí eu coloco da mesma forma a formatação. Aqui no caso específico do hexa não vai funcionar porque o hexa é só de decimal para hexa, né? Mas os outros todos funcionam normalmente. Olha lá, numérico. Se eu quiser especificar quantas casas decimal vai ter, Podemos colocar também. Aqui eu tenho, vou colocar o float, por exemplo. 3. F3. Aqui ele fez, mostrou o número com 3 casas da rodovia. esse número fosse declarado como inteiro, se eu botasse F. Mesmo se fosse. Eu vou colocar F5, por exemplo. 3 casas e 5 casas. Tá? Tem sentido fazer isso com int? Não tem, né? Mas se você quiser exibir com vírgula, tem essa possibilidade. Tranquilo, gente? Entenderam a ideia aqui? Uma outra possibilidade também, ó. Vou colocar aqui, ó, 13.2345. Vou exibir aqui com 3 casas decimais. Vou exibir aqui. Tem que falar para ele que é um float, né? Olha o que ele fez, ó. 2, 3, 5. E aqui eu coloquei 2, 3, 4, 5. Por que ele pôs isso? Porque ele arredondou. Tá? Como o 5 joga para cima, então ele fez 2, 3, 5. Ok? Se eu colocar, vou colocar aqui, ó, 8, por exemplo. E vou colocar aqui 0, ou seja, 100 casas decimais. O que ele fez? Me arredondou, e aí o arredondamento já joga para 14. Né? Aquele valor que era inicialmente 13 foi para 14, porque ele fez o arredondamento aqui. Depois eu vou disponibilizar esse exemplo para vocês, porque na apostila está um pouquinho diferente, porque ele está usando o console. Tá? O console é o quê? Aquele modo texto, numa aula só mostrei para vocês para falar que existia. Ele não está usando message box. Então depois eu passo isso aqui para vocês, mas o conceito é o mesmo. Entenderam a ideia? Sem problemas? Professor, por que não é feito o F? Aqui, ó, porque é o seguinte, se eu não colocar o F, o que acontece? Aí eu tenho, em casos decimais, eu tenho float, eu tenho double, eu tenho decimal, aí ele não sabe que tipo que é. Mas já está declarado como float variável. Mas eu estou atribuindo um valor para ela. Esse valor, ele não sabe que é float. Eu vou lá e coloco F para entender que é float. Porque esse número, Acabou de chegar. esse número poderia ser
decimal também. Eu teria que fazer uma conversão. Pessoal, na sequência aqui do material nosso que a gente está estudando, vem os comandos if, for, while, switch. Esses comandos, vocês já estão praticando eles no dia a dia aí, então eu não vou passar por eles não, tá? Se vocês sentirem necessidade de alguma coisa, falar, eu esqueci como é que faz o for. Mas vocês me chamam lá na hora da aula, que eu vou ler junto com vocês, porque a gente vai seguir a mesma sintaxe, né? Ou seja, o C# segue do if, do for, do while, a mesma sintaxe da linguagem em C. Então, o máximo que pode acontecer, que eu imagino, é falar, nossa, esqueci como é que é a sintaxe do while. Aí você pega o material, olha lá e já lembra e já manda dele, tá? Mas se tiver dúvida alguma coisa, vocês... Pessoal, olha só, eu mudei o for each nosso aqui, coloquei um comando que já é conhecido nosso, mas como a gente não usa ele muito lá na linguagem C, ou usamos poucas vezes, vou só dar uma recordada nele. Olha, eu vou clicar no botão de comando, eu tenho for each aqui do mesmo jeito, e ele mostrou somente o valor 12, ó. Não mostrou os outros valores. Por que aconteceu isso? Porque eu fiz o seguinte, eu tenho aqui o meu vetor, o primeiro valor é 12. O segundo valor é 2. Eu pus aqui dentro do for each, ó, o if. Olha lá. Se o i for igual a 2, ele faz um break. O que o break faz? Para, interrompe a execução do for each ou do for, ou do while. Então, nesse caso, ele vai começar a executar, vai pegar o 12, jogou aqui. Na segunda passagem, o i já vai ser o 2. O que ele vai fazer? Já vai parar, não vai fazer mais nada do for. Tá? Então, o break é uma forma que eu tenho de interromper a execução de um comando for. Ok? Eu vou deixar comentado isso aqui. Na próxima aula vocês têm a base lá. Pessoal, outro exemplo aqui, ó. Vou executar. E aí ficou lá, ó. 12, 3, 6, 4, 8 e 3. O que faltou aqui? Depois do 12, veio o número 2. Só que ele não jogou o 2 aqui. Correto? Ele pulou a execução com o valor 2. Por quê? Eu pus um outro comando if aqui, olha. Se o i for igual a 2, continue. O que o continue faz? Ele pula a execução e já vai para o próximo passo de repetição. Então, achou o 2, em vez de continuar executando até o final ali, no caso até aqui, ó, em vez de executar esse comando, ele já pulou e já veio para cá com o i valendo 3. Professor, se você quiser fazer isso com 2 e com outros números, teria que fazer outro if ou... Não, eu posso alterar esse aqui, quer ver? Ó? Ou pode colocar no Ó, diferente. se o if for igual a 2, não, ele não, vamos ver. Ou Tá. o i for igual a 6, por exemplo, Tá. Eu ia colocar no... continua, quer ver? Ó, exibiu, mas ele pulou o 2 e pulou o 6 que vem depois do 4. Depois do 3, na verdade. Se eu quiser jogar o ES, por exemplo, para jogar só uma sequência de número para frente, tá? Tirar uma sequência de número anterior e montar só no final da sequência.
Posso, mas eu terei que fazer o if testando as condições todas, né? Entendeu? O que eu entendi é o seguinte, você quer testar ali, se for 2, 3, 12, 2, 3 ou 6, ele não vai jogar no S. Se for o restante, vai. Tem como, mas eu teria que fazer. Se o if for 2, ou se o if for 12, ou se for 3, ou se for 6, colocar todos os números. Não, eu posso jogar o S ali, if S, não funciona. If a resposta deu S e a imagem tudo. Não funciona pelo seguinte, o S ele tem todos os valores acumulados, né? Então, na segunda passagem ele já está com 12 mais o espaço, então o teste não vai dar certo. Porque, ó, passei, primeira vez, o S está com 12 e um espaço branco, certo? Vou passar na segunda vez. Se eu testar se o S é igual a 2, o S não vai ser igual a 2. Nossa, se o S for igual a 12, espaço branco 2, então ele continua só o nosso S. Posso? Funcionar. Posso. Tá? Da mesma forma. Tranquilo, gente? Olha, vamos fazer aqui agora uma outra confusãozinha. Comentando isso aqui, depois eu vou disponibilizar esse exemplo para vocês. Tira a bateria. Pessoal, olha o resultado da execução disso aqui, ó. O que ele fez? Em um determinado momento aqui, ele pulou duas linhas em vez de pular uma linha só. Tá? Eu estou só dando uma linha entre os números, né? Mas entre o 12 e o 3, ele pulou duas linhas. O que está acontecendo? Ó, tudo aqui, ó. Se o I for igual a 2, o que ele faz? Quadrupla a linha. O quadrupla a linha, o que ele vai fazer? Ele vai para o pula-linha. O que é o pula-linha? Esse rótulo aqui. Então, eu tenho como criar uma parte do código e dar um nome para ela. E, de repente, saltar de um lugar para outro no código, sem executar o que está no meio. E foi isso que a gente fez, ó. Se for 2, o que eu vou fazer? Eu não vou jogar o 2 no F. Eu vou direto para o pula-linha aqui. Tá? Então ele vai saltar a execução do S mais igual ali. Entendeu? Olha lá, tanto que ele não pegou o número 2. Só pula a linha, não pega o 2. Ele só pula a linha, mas não pega o 2. Olha, esse código aqui, todas as passagens ele é executado. Tá? Mas quando o I for 2, ele não vai executar esse comando. Ele vai sair daqui direto para o pula-linha, que é esse aqui. Eu criei o que a gente chama de rótulo. Eu criei um rótulo aqui com o nome e eu vou direto para ele. Dê uma olhadinha, veja se entenderam.